O que acontece com a mente humana quando a liberdade é um conceito tipo tão alienígena que o vocabulário para descrever isso simplesmente não existe. Essa é uma pergunta que incomoda bastante, porque pressupõe que a pior forma de prisão não é aquela feita de pedra ou de ferro, sabe? Exato. É uma limitação geográfica e cognitiva tão absurda que a pessoa, no caso o prisioneiro, sequer cogita a ideia de que existe um lado de fora. Com certeza. A tirania mais eficiente é justamente aquela que convence o indivíduo de que o universo inteirinho opera sobre as mesmas regras brutais daquela cela. Faz todo sentido. Sabe, quando a opressão é a única realidade visível, o cérebro para de procurar rotas de fuga. Ele passa a focar puramente na sobrevivência imediata. O horizonte encolhe mesmo. Nossa, sim. E é exatamente essa arquitetura da opressão e, claro, o doloroso processo de desmantelar tudo isso que a gente vai investigar no nosso mergulho profundo de hoje. Eu estou muito animado para essa discussão. Eu também. Nossa missão hoje é explorar as ricas camadas de O Cavalo e Seu Menino, do C.S. Lewis. E a intenção não é só fazer um resumo de uma aventura pelo deserto, né? Definitivamente não. A gente quer dissecar a anatomia da tirania e da libertação. Isso aí. Vamos explorar os mecanismos psicológicos que transformam a mente de dois personagens centrais. Um garoto chamado Shasta e um cavalo de guerra chamado Bree. O fascínio desse material, pelo menos para mim, está na forma como ele ilustra que fugir fisicamente de um regime totalitário é, até que a parte fácil. Sério, a parte fácil. Pois é, o verdadeiro desafio, o que exige um esforço monumental mesmo, é extrair o totalitarismo de dentro da mente de quem foi criado nele. Caramba, isso é muito forte. E as fontes traçam esse paralelo de uma maneira brilhante entre o menino humano e o animal falante. Bom, vamos estabelecer o ponto de partida, então. O texto nos apresenta o Shasta vivendo no extremo sul do Império da Calormânia. É uma nação super estratificada, militarizada e fundamentalmente governada pelo medo. Exatamente. A existência desse garoto se resume a consertar redes de pesca, cheirar peixe estragado e, infelizmente, receber agressões físicas diárias do Arishá, o pescador que cria ele. Pro Shasta, essa hierarquia brutal é tipo uma lei da natureza. Sim. Mas a gente nota que ele nutre uma obsessão silenciosa, né? Ele quer saber o que existe no norte. E o pescador sistematicamente corta isso. Ele diz que, além das montanhas, não há nada além de gelo e demônios. Nossa, o que é pesado. É um clássico mecanismo de controle estatal em microcosmos. Sabe, o norte representa o desconhecido, a alternativa. Ah, entendi. Regimes de controle absoluto não podem tolerar a ideia de que existe uma forma de viver diferente da deles. Então, policiar a geografia é policiar a imaginação das pessoas. Mas aí a imaginação é atropelada pela realidade. Um nobre calormano, um Tarkanã de alta patente, aparece na cabana montado num cavalo deslumbrante e propõe comprar o Shasta. Esse momento é crucial. O garoto escuta a transação escondido e, enquanto ele está lidando com o choque de ser vendido, ele se aproxima do cavalo. É aí que a realidade se parte ao meio, né? O cavalo, o Bree, simplesmente começa a falar. Exato. O Bree revela que foi sequestrado de Nárnia, uma terra de criaturas livres lá no norte, e propõe que eles fujam juntos. Uau, é o momento da virada. É o evento incitante que quebra o monopólio da informação na cabeça do Shasta. Porque olha só, o Bree não oferece apenas um meio de transporte. Ele oferece a prova empírica de que o pescador mentia. Isso. A simples existência de um cavalo falante invalida toda a narrativa do opressor e legitima aquele instinto do Shasta de que o norte tem algum valor. Tá, mas espera um pouco, tem um detalhe psicológico nas fontes que eu achei assim muito contraintuitivo e fiquei bem chocada. Qual detalhe? Durante a negociação, o nobre aponta que os Shasta têm a pele clara, que é totalmente diferente da etnia local, e aí o pescador admite que encontrou o garoto num barco à deriva, ou seja, ele não é o pai biológico. Ah, sim, esse ponto é fascinante. E o texto descreve que o Shasta sente um alívio enorme com essa revelação.
Mas pensa comigo, descobrir que você é um órfão total, sem nenhum laço de sangue, numa sociedade escravocrata, governada pela força. É assustador. Muito. Isso não deveria trazer um terror absoluto em vez de alívio? Porque a quebra desse laço moral supera o medo do desamparo total. Olha, essa é uma leitura muito perspicaz da situação. O alívio do Shasta revela o peso esmagador da culpa que a sociedade impunha a ele. Ah, a culpa de não amar o pai. Exatamente. A cultura da calurmânia exige reverência filial absoluta, não importa como o pai trate o filho. O Shasta vivia numa tortura interna. Ele não conseguia amar o homem que espancava ele, mas achava que era uma obrigação cósmica amar o pai. Isso. Quando o laço de sangue é negado, essa obrigação moral simplesmente evapora. Ele descobre que o ódio e a repulsa dele eram justificados. Nossa, faz todo sentido. Para fazer uma analogia aqui para quem nos escuta, é como se ele fosse um pássaro que nasceu numa gaiola tão suja que nem sabia que as asas serviam para voar. Bela analogia. E aí o Bree abre a porta da gaiola. Ele para de se ver como um filho defeituoso e passa a se enxergar como um prisioneiro de guerra. E o cavalo reforça essa nova identidade de forma drástica logo de cara, usando a linguagem. A linguagem é uma ferramenta de poder muito clara aí, né? Com certeza. Quando o Shasha usa a expressão obrigatória daquela cultura, tipo, que ele viva para sempre, ao mencionar o governante, o Tisroke, o Bree corta ele na mesma hora. O Bree mostra como essa submissão é programada pela fala do dia a dia. Ao recusar esses honoríficos, o Bree está cometendo um ato de traição linguística. Ele insiste que eles são narnianos livres. E para o cavalo, a liberdade não é um papel, sabe? Não é um documento de alforria. É um estado de ser, não é? Exato. Ele passou anos escondendo a própria inteligência, agindo como um animal estúpido e mudo. Isso corroeu ele por dentro. Falar a verdade sem subserviência é recuperar a dignidade. E a partir do momento em que essa teoria de liberdade é verbalizada, bom, ela precisa sobreviver à prática. É aí que as coisas complicam. A decisão de fugir para o norte empurra os dois para uma aprovação física extrema. Sim, eles são forçados a fugir de leões no meio da noite, o que acaba juntando o Shasta e o Bree a outra dupla de fugitivos. A Aravis, que é uma jovem aristocrata calormana fugindo de um casamento forçado, e a égua falante dela, a Ruin. Juntos, os quatro precisam atravessar um deserto implacável em direção ao Monte Piro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. As descrições do deserto nas fontes são super meticulosas sobre o desgaste. Muito. É um calor que parece uma fornalha, uma sede absurda, o silêncio mortal. A areia queima os pés descalços do Shasta. Sem contar a exaustão que quase faz os cavalos desistirem, né? E o próprio Shasta tem que aprender a montar durante essa jornada. Ele começa caindo o tempo todo igual um saco de batatas. Ele sofre calado, suportando as dores e escoriações. E a travessia não é só um obstáculo geográfico. Eu ia te perguntar isso. Nós vemos esse sofrimento físico terrível, mas eu fico pensando, será que essa dor não era exatamente o preço a pagar para queimar as velhas identidades de escravo do Shasta e de dondoca da Arvis? Nossa, você tocou no ponto central. A decisão de ser livre é momentânea, mas a capacidade de sustentar essa liberdade precisa ser forjada no fogo. Uau! Um instrumento de trabalho. Ele sofria agressões passivamente. Mas no deserto a dinâmica da dor muda completamente. Como assim? As feridas da cela e o calor são dores resultantes de uma escolha que ele fez. Ao escolher suportar esse sofrimento, em vez de desistir, o Shasta exerce agência pela primeira vez. Ah, entendi. Ele usa a própria dor como ferramenta para atingir um objetivo dele. Ele passa a ser o dono da própria dor. É a transição perfeita da passividade de um escravo para a resiliência de um indivíduo autônomo. Que perspectiva fascinante. E, claro, essa nova resiliência logo colide de frente com a essência do mundo que eles estão tentando abandonar. A rota de fuga obriga eles a cruzar Tashbaan, a imensa capital do Império. O choque cultural que as fontes detalham aí é muito forte. Tashbaan é, magnífica. Palácios em cima de palácios. Mas a dinâmica social é implacável e baseada na hierarquia pura. Tashbaan
É o ápice da visão de mundo calomana operando numa escala gigante. Para mim é como uma maçã linda e polida por fora, mas completamente podre e cheia de vermes por dentro. A regra de trânsito lá não é sobre organização, é sobre castas. Exato. Se você é menor ou de uma classe inferior, você simplesmente apanha dos soldados para abrir caminho para a leteira de um nobre. Não tem debate ou moralidade. Tem só a eficiência brutal da hierarquia. E a linguagem reflete isso. A conversa da elite é cheia de falsidades poéticas e ditados cruéis. Eles disfarçam tramas de morte com poesia. A linguagem calomana é desenhada para esconder intenções. É o oposto total da franqueza que vimos o Bree tentar resgatar. E aí, no meio dessa bagunça e crueldade, o Shasta tem seu primeiro contato visual com o objetivo final da jornada. Ele cruza por acidente com os reis de Nárnia, na cidade. O rei Edmundo e a rainha Susana, que estão lá como embaixadores. Então, o que tudo isso significa para o Shasta ao ver os narnianos pela primeira vez? Porque ele nota que eles agem de forma tão diferente, né? O que ele observa muda tudo. Ele percebe que os narnianos agem como irmãos amorosos. Eles discutem as coisas abertamente, sem aquela pompa tirânica da corte local. Eles andam a pé, rindo, super amigáveis. E isso solidifica o ideal narniano na mente do Shasta. Ele percebe que nobreza verdadeira não tem a ver com liteiras, escravos e opressão. Tem a ver com amizade e com caminhar de cabeça erguida. É um contraste em tanto. E a gente sempre tenta ser imparcial ao relatar o conteúdo das nossas fontes, não tomando lado em debates políticos reais. Mas olhando para os fatos do texto, a disparidade moral entre as nações ali é evidente. Ah, sem dúvida. O autor deixa a tirania desmedida do Sul cristalina. Sim, o príncipe Rabadash, por exemplo, trama um ataque surpresa, quebrando as leis de hospitalidade, com planos cruéis de matar todo mundo, até crianças, no castelo vizinho de Anevar. A crueldade do regime é expansionista e sem limites. E a exposição a esses dois modos de governar é o que consolida os valores que o Shasta vai internalizar dali para frente. E enquanto Shasta evolui, ganhando humildade e senso de justiça, o cavalo Bree faz o caminho inverso, né? Ele precisa desconstruir o próprio orgulho. O Bree é um personagem muito complexo. Desde o início ele é arrogante, se gaba de ser um cavalo de guerra, zomba do jeito desajeitado do Shasta montar. Tem horas que é até cômico. Ele fica preocupado se rolar na grama é um mau hábito de cavalos escravos ou se os cavalos de Nárnia fazem isso também, uma vaidade paralisante. É uma obsessão por status no momento de vida ou morte. E o foco dele nesses maneirismos aristocráticos é um clássico mecanismo de defesa. Até que acontece o ponto de ruptura. Perto da casa do eremita, eles sofrem um ataque de um leão colossal. E o que o Bree faz? Ele entra num pânico cego e foge aterrorizado para salvar a própria pele. E quem volta desarmado para enfrentar a fera e salvar a Aravis? O Shasta, aquele garotinho que o Bree tanto menosprezava. Mas vem cá, como pode um cavalo de guerra gigantesco e forte ser tão inseguro por dentro ao ponto de fugir e deixar um garoto lutar? A dualidade do Bree é fascinante. O orgulho dele era, na verdade, uma armadura enorme para esconder a síndrome de impostor que ele tinha. Ah, entendi. Na Calormânia, ele era o único animal inteligente entre cavalos comuns. Então, ele presumia sua superioridade intelectual e se achava valente. Mas quando a ameaça é real, o verniz derrete. Ele não tinha coragem de verdade. O Shasta, por outro lado, nunca teve ilusões sobre sua própria importância. A força dele não dependia da vaidade, dependia da aceitação de que a vida exige esforço e de que ele tinha que agir pelos outros. Depois do ataque, a vergonha do Bree é gigantesca. Ele sente que perdeu a autoestima, diz que só serve para ser escravo, e aí o eremita intervém com uma sabedoria cirúrgica. O eremita diz que ele só perdeu o próprio ego inflado, e que ele nunca foi tão corajoso quanto imaginava. É um choque de realidade. E logo depois ele encontra o próprio Aslan, o grande leão. O Aslan não castiga ele pela fuga, só mostra que ele não deve ser tão vaidoso. O Aslan mostra que o Bree precisa aprender a humildade narniana. Ele tem que entender que a verdadeira liberdade exige reconhecer as próprias falhas e largar essa máscara de superioridade.
E enquanto o Bree aceita a vulnerabilidade dele, a evolução do Shasta chega no auge. Ele vai encarar o maior desafio de todos. Aquele menino assustado do sul desapareceu. Totalmente. A coragem dele de correr desarmado contra o leão e gritar vai pra casa como se o leão fosse um cachorro é incrível. E depois ele faz uma corrida final exaustiva para avisar o rei Luna de Arquelândia sobre o ataque do Rabadash. Ele coloca as necessidades de um reino que ele nem conhece acima do conforto dele. Ele mal conseguia ficar em pé de cansaço. E aí tem aquela caminhada noturna na neblina, onde ele encontra o Aslan invisível ao lado dele. O leão revela que o acompanhou o tempo todo. Essa é a recompensa dele. Todo aquele trauma no deserto ganha um propósito. E logo em seguida temos o clímax identitário. A descoberta de que o Shasta é, na verdade, o príncipe Cor, o filho primogênito do rei Luna, irmão gêmeo do Corin. A definição de realeza que o rei Luna dá ali é brilhante. Ele diz que ser rei não é luxo, é ser o primeiro em todos os combates e o último em todas as retiradas. Espera, como ele define isso em tempos de crise mesmo? Ele diz que ser rei é ser quem veste as melhores roupas, sim, mas é quem ri mais alto diante da comida rala num tempo de fome. Uma ótima analogia para isso seria pensar numa cria pesada na montanha. Ser líder não é sentar num trono e comer uva. É colocar nas costas a mochila mais pesada e ajudar os outros a subirem. Exato. Essa definição inverte completamente a cultura calormana, onde os líderes vivem no luxo às custas de quem sofre embaixo. O Shasta está pronto para ser príncipe justamente porque aprendeu o sacrifício. E a resistência à dor lá nas horas mais sombrias no deserto, né? Isso. Ironicamente, o abuso do Arish treinou o príncipe narniano perfeito. É uma jornada maravilhosa. Fizemos um belo apanhado hoje. Vimos como os desertos, as adversidades e os leões forjaram o caráter desses viajantes. Com certeza. Transformaram um escravo num príncipe e um cavalo vaidoso num ser humilde e verdadeiramente livre. E para encerrar, fica um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. O Shasta só conseguiu liderar porque ele teve a coragem de enfrentar coisas aterrorizantes e porque aprendeu a servir. Uma baita reflexão. Então, será que a verdadeira liberdade que a gente tanto busca nas nossas vidas só pode ser alcançada quando temos a coragem de olhar para os nossos próprios leões de frente, em vez de fugir deles? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia no nosso mergulho de hoje e até a próxima!